Então vamos lá. Eu já falei para alguns desde a hora que eu entrei boa noite, então agora oficialmente também boa noite àqueles que eu ainda não conversei. E boa noite àqueles que boa noite, bom dia ou boa tarde para aqueles que assistirão esse evangelho em outro momento, em outro horário. Eu não posso esquecer de vocês também, porque essa gravação ela é feita para que todos possam ter acesso ao meu pensamento intuído pelos nossos amigos benfeitores e pela oportunidade que o Caritas nos dá de juntos emanarmos aqui um pouquinho mais de conhecimento e uma troca. Lembrando que cada vez mais, vai ser até repetitivo para alguns, mas cada vez mais que eu, como facilitador, trago esse tema do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, é um assunto assim, aparentemente, quando você lê a frase, você fala, não, é fácil, isso é fácil. A tentativa de ser perfeito, a tentativa de manter a perfeição, é fácil, é fácil. Mas, quando nós lemos o que é esse sede perfeitos que Deus e Jesus veio reforçar, nos ensina, começamos a ficar um pouco assim mais atentos, né? É como se fosse um warning, né? Com como anda a nossa vida atualmente, como nós valorizamos a nossa vida atualmente, o nosso dia a dia, desde quando nós tivemos a oportunidade de nascer, encarnar novamente e aqui estar cumprindo mais uma missão e mais uma oportunidade, né? Então, e aí eu associei com essa pergunta para começar aqui um warm-up, um aquecimento. Qual é a sua intenção? Qual é a nossa intenção? Não existe agora uma resposta, não é para responder, é para pensarem. Nesse momento da sua vida, qual é a sua intenção com a sua vida? O que você faz com a sua vida? O que você aproveitou de tudo que você já vivenciou? E o que você ainda pode aproveitar que você ainda não enxerga essa possibilidade? Então, essa é a dica que eu dou para começar nesse aquecimento do ser desperfeito. E aí, um primeiro item que eu vou querer tratar com vocês é sobre a saúde mental. Nós estamos no Janeiro Branco, a maioria sabem que acompanhar as notícias, nós estamos nesse mês que é chamado de Janeiro Branco, com o objetivo de a população mundial tratar da mente. E como é que se trata da mente? Através de uma boa alimentação, exercícios físicos. Não precisa correr uma maratona de 42 quilômetros, mas um exercício ali, limpar a sua casa, né? Dedicar uma limpeza da sua casa, por mais que você tenha ali alguma faxineira, alguém que te ajude, alguma limpeza do seu carro ou da sua calçada da rua, do seu apartamento, onde você mora, do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho. Então, quer dizer, alguma forma de praticar um exercício, ou então até só uma caminhada no parque ou em volta do quarteirão, já ajuda 3 vezes por semana. Vigiar, assim, os seus pensamentos, o que você pensa, o que você assiste, o que você lê, é uma forma também de levar para uma edificação da sua mente, do que você pensa, do que você atrai no seu dia a dia, a cada segundo das 24 horas que Deus nos permite viver aqui na Terra. E eu falo 24 porque eu sei que alguns vão dizer, né? Não, mas 8 horas eu durmo. Mas até durante o nosso sono, que não é um tema para essa palestra aqui de hoje, pode ser para uma próxima, nós também temos trabalho, nós também estamos o tempo todo ali em ação. Somente quando Deus permite que nós ficamos ali no descanso completo e total. Mas também temos trabalho durante o sono. E o Horaia, como o Jean até conversou agora há pouco no início da nossa
no nosso evangelho, ele é primordial. Porque essa oração para a nossa saúde mental, ela vem complementar um primeiro ponto importantíssimo que nós esquecemos, ou lembramos só de vez em quando, que é a gratidão a Deus, o agradecer. Agradecer por tudo que eu tenho de material, mas principalmente pela vida. Até uma pequena dor, eles nos orientam para agradecer, porque ela nos leva, se aproveitarmos, a ter uma transformação na forma de agir e pensar e tornarmos um ser, um espírito melhor. Mas vamos falar mais sobre isso também. Então, muito cuidado com aquilo que vocês assistem, leem, compartilham nas redes sociais. Muito cuidado, porque esse orar e vigiar, ele foge da religião, ele vai além. É em todas as nossas atitudes do dia a dia. Qual é a sua intenção? Por isso que eu fiz essa pergunta. Do dia a dia. Fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Muitos confundem essa passagem e dizem que foi Jesus que falou, que está lá na Bíblia. Não, não está. Não está. Está no Evangelho. Não, não está. Foi Confúcio, um filósofo chinês, somente há 530 anos antes da chegada do nascimento de Jesus, aqui da encarnação dele na Terra, que ele já falava que ele nasceu e depois começou a falar sobre isso quando ele desenvolveu o dom, foi intuído, né, na profissão dele na época, desenvolver esse dom da filosofia, de trazer esse olhar já para a população naquela época. E é fácil isso? Fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você? Não, eu sei que não é. Mas esse é o caminho que Deus quer para nós, de seres perfeitos. Aí vem assim um pouquinho mais complicado, né? Jesus veio e trouxe daí, depois, através do Evangelho, o que ele nos traz, aquilo que todo mundo conhece. Amar ao próximo como a si mesmo. Um pouquinho mais complicado que o Confúcio, né? Complicado de executar. Porque eu não me coloco fora dessa situação, nós somos ainda seres imperfeitos. Me desculpe aqueles que estão ouvindo isso e não acreditam, mas a realidade é essa. Nós somos seres imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui na Terra encarnados nesse mundo de provas e expiações. O espírito mais puro que existe hoje, se vocês pegarem ali, vamos dizer assim, o próprio Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos, ele está muito longe ainda das camadas de evolução que a Terra nos permite. Mas nós estamos no caminho. E o ser de perfeitos, um homem de bem, é uma caminhada muito importante para essa aproximação da nossa evolução. E esse quarto item, eu coloco aqui como dê a oportunidade para você de ser e fazer o bem. Então, ao final do nosso evangelho hoje, com essa introdução, eu quero que possamos sair daqui, todos nós juntos, um pouco melhores nesses 4 itens, que é o que amarra esse capítulo do evangelho, do que nós entramos nesse momento. Cada um no seu nível de entendimento, cada um no seu, aquilo que conseguir pegar de importante para o seu momento. Vamos seguir em frente. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando a todos que tudo que eu tiro aqui é associado ao material da nossa doutrina espírita. E tudo consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo e nos livros da codificação. Então, dentro desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz um resumo
e para que possamos aí entender a essência do que esse capítulo é grande, eu convido vocês a lerem depois, com mais calma, mas a essência está aqui. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Pratica no seu dia a dia, a cada segundo da sua vida. Essa justiça é a justiça que Deus nos orienta e nos ensina. É a justiça com amor, com olhar de caridade. Não a justiça impunitiva, ou das coisas tem que ser do meu jeito e pronto. Ele se interroga a sua consequência, a sua consciência, importante isso, eu até vou repetir porque está sendo gravado. Então, ele se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Olha quanto é profundo isso. É aquela questão que nós falamos do Livro dos Espíritos, né? Onde nós encontramos Deus na sua consciência. Então, quando você se interroga, através de uma oração, através de uma vigília, no seu momento de introspecção, de meditação, você começa a obter as respostas. Só que muitas vezes elas não são aquilo que você gostaria de ouvir. E não serão. Porque os benfeitores já nos orientaram, você obter respostas para te ajudar na continuidade dessa evolução para ser um homem de bem. E aí, ele complementa. Você fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Lembrando um pouquinho o que Confúcio falou agora há pouco, né? Quer dizer, dentro da minha consciência, a primeira coisa, depois da gratidão, é me perguntar se eu fiz tudo o que eu pude para o meu próximo. É difícil isso, né? Eu sei. Pode ser até que a próxima semana eu comece a praticar isso, mas daqui 2, 3 semanas isso vai diminuindo. Eu começo a fazer isso 4 dias da semana, 2, de repente, vixe, esqueci de novo. Mas porque nós somos seres imperfeitos. Mas o que eu tenho que fazer aqui é esse alerta, é lembrá-los, junto comigo, de manter essa prática. Então vamos começar, se nós esquecermos. E vamos iniciar, se nós nunca fizermos. Esse homem de bem que Deus quer que nós tenhamos a oportunidade de transformar, ele tem fé absoluta, profunda em Deus. E o que isso significa? Ter uma fé profunda e absoluta em Deus? É estar próximo, não distante, dos ensinamentos que Deus já nos coloca há mais, eu vou ser aqui não tão preciso, mas só para arredondamento, há quase 7.000 anos, se contarmos os 4.500 da fase adâmica, mais os 2021 que nós estamos aqui, depois da chegada de Cristo. O antes de Cristo, depois de Cristo. Mas tem momentos que parece que nós estamos ali ainda vivenciando algumas passagens da Gênesis. E não do mundo mais atual. Já saído do primitivo e já em provas e expiações. Por quê? Porque nos afastamos de Deus o tempo todo. A gente só lembra de ficar próximo dele através do nosso pensamento na hora que dói. Na hora que acontece alguma emergência. Raramente através de alguma gratidão. É muito raro. E esse aqui, o tem fé no futuro, é para nós, principalmente que acompanhamos a doutrina espírita. Ora, se eu tenho um Deus que é bondoso, que não é punitivo, que é amoroso, me dá a oportunidade de voltar várias vezes para corrigir
os meus erros, e eu ainda sou cabeça dura e continuo cometendo os mesmos erros, ou até criando novos erros, tem uma passagem na obra de Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, que o instrutor ali, o Clareto, ele chega e fala assim, olha, 3 segundos a 30 segundos de um pensamento ou uma atitude mal conduzida pode comprometer de 3 a 4 encarnações suas para frente. Então, por isso que eu falo aqui, muito cuidado aos espíritas que vêm estudando para compreender isso de forma profunda. O ter fé no futuro é de que todos nós podemos atingir a meta que Deus nos colocou, de ser pessoas melhores, de ser um homem de bem. Principalmente porque nós temos essa oportunidade lá à frente. Não é só aqui. Mas não é por isso que eu não posso começar já essa transformação, ou para aqueles que já começaram, que eu não posso desmerecê-los, que continuem. E jogue vibração para aqueles que estão à sua volta também tenham essa oportunidade de causar essa transformação e seguir na caminhada do homem de bem. Aí na questão, no livro dos Espíritos, eu trouxe que é correlacionada com esse tema, né? Qual é a sua intenção? A questão 133, os espíritos, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, e os benfeitores nos trouxeram a seguinte resposta. Lembrando aquilo que eu falei no evangelho passado, a nossa doutrina é uma doutrina de perguntas. Nós não temos todas as respostas, porque nós não temos a evolução e a capacidade de compreensão completa ainda. Mas muitas coisas estão já respondidas e bem detalhadas nesse livro dos Espíritos, através dos nossos amigos benfeitores. Então, na questão 133, Deus lhes impõe como resposta a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse impõe é no seguinte sentido, de ordenar, como um pai ordena um filho a ter uma boa atitude, um bom comportamento. É nesse sentido carinhoso. Não é numa imposição, numa ordenação punitiva. Ele nos dá a oportunidade, ele cria condições, como nós estamos nesse educandário aqui na Terra, para que possamos ter essa oportunidade em convivência da sociedade de crescermos, em convivência com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, de crescermos. E aí, na questão 267 do Livro dos Espíritos, eles também respondem o seguinte, que o desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Isso é tão profundo também, eu posso fazer assim, por exemplo, eu, Glauber, eu tenho assim um desejo forte de ter um iate para navegar ali o litoral norte, a cidade de Capitólio, dar a volta ao mundo e daqui 5 anos ainda também fazer um veleiro. Tenho um desejo forte, um desejo meu. É muito sutil isso, porque se esse desejo eu concretizar a qualquer custo, passando por cima dos outros, não respeitando, por exemplo, eu tenho recursos financeiros e aquele que está próximo de mim, passando fome, eu não ajudo. Mas eu quero comprar meu iate, eu quero fazer isso, eu tenho que cumprir meu desejo. É diferente de se eu cumprir esse desejo, mas não esquecendo de ajudar o próximo, não esquecendo de dar amparo de alguma forma bem material e através da palavra. Então eu falei dessa forma para até ficar mais... Depende da intenção. Com qual intenção que você tem em cada atitude sua na vida? Com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, com você mesmo, com a sua esposa, com seu marido, com seu avô, com seu amigo, inclusive com seu próprio... Eu gosto de falar que vocês sabem,
serzinho de pouca luz, que intitulam ainda de seu inimigo, mas que ele está ali perdido, ali desamparado, tentando, esperando um momento de luz para começar a ir a crescer na caminhada também. Tudo dependendo da nossa intenção. O que eu penso, o que eu atraio para a minha mente, para a minha atitude e para o meu próximo. Está de acordo com o que Deus vem nos ensinando, nos orientando? Por isso a pergunta continua: qual é a sua intenção? E aí, eu trouxe um capítulo do Céu e Inferno, de Allan Kardec, correlacionado também com esse tema do Evangelho, onde reforça que Deus não é punitivo. Ele é o Pai, que nos dá a oportunidade. E tudo que passamos tem origem na nossa intervenção, na nossa intenção e no nosso livre-arbítrio. Simples. Desde a época do... que a gente pode colocar lá da Gênesis, né? Que tem aquela história que todos conhecem, que existia aquela árvore com um fruto que representava o bem e o mal. Ok. E aqueles seres que estavam encarnados naquela época, eles só conheciam o bem. Tiveram a oportunidade, nasceram ali, a oportunidade de vivenciar o bem, tudo num mais ambiente de bondade e de edificação. Só que receberam o alerta. Se vocês, de uma forma simbólica, mexerem com esse fruto que contém a maldade, esse íntimo que contém, vocês vão despertar e vão começar a vivenciar isso. E eles fizeram. Foi o livre-arbítrio. Então, eles buscaram. E nós, até hoje, também praticamos isso no dia a dia, no nosso dia a dia. Nós fazemos escolhas boas, muito boas, mas também escolhas muito ruins com o nosso pensamento. Porque tudo parte daqui para uma ação. A ação, ela não é inerte sem um pensamento. Sempre tem algo que... uma emoção por trás desse pensamento que gera aquela ação. Então, o quanto eu estou próximo de Deus no momento que eu estou com a minha emoção aflorada, equilibrada com o meu pensamento para tomar uma ação, uma atitude, a cada segundo da minha vida. É isso que eu trago aqui. O homem de bem, ele tem isso sobre equilíbrio e consegue dar essa respirada em segundos para tentar não complicar mais a vida dele futura nesse momento de prova e expiação que estamos. E aí esse próprio livro do Céu e Inferno, ele cita o que nós chamamos de o Código Educacional da Vida Eterna. E o que é esse Código, né, Educacional da Vida Eterna? É aquilo que todos nós que estamos aqui encarnados hoje na Terra já passamos uma vez, pelo menos. Lá em cima. Antes de encarnar. Que é o arrependimento pelas coisas que deixamos de fazer ou que fizemos mal ao próximo, lembrando daquilo que nós tomamos ações, nós escolhemos o mal está dentro de nós ainda também. É por isso que estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. Depurando, melhorando, tentando reduzir essa maldade interna e tentando edificar e ampliar os nossos pensamentos, a nossa atitude de bem. A reparação, que é um outro dado, que a partir do momento que eu me arrependo, eu reconheço que eu falhei, ou que eu fui omisso, eu busco, então, a reparação. Ótimo. Então, a reparação vai acontecer, fazem um planejamento, vem a encarnação, que é a expiação, que é a prova que você tem, por mais que você tenha arrependido, que tenha feito a reparação, ter perdoado ou se perdoado no momento que você ali está em espírito, na erraticidade, você volta para expiar aquilo que você se arrependeu e quer reparar. Então, muito cuidado para não causar novas expiações,
para não ter novos arrependimentos e novas reparações futuras. Porque não é isso, isso não casa com o que é o homem de bem. É um homem que já não tem essas três coisas rodando ao mesmo tempo, do arrependimento, a reparação e a expiação. Ele já está acima disso. Mas nós vamos chegar lá um dia. Eu não tenho dúvida disso. E aí eu pergunto aqui novamente, qual é a sua intenção? Nós temos aqui relações sutis e complexas. E aí, uma delas é a relação com Deus. Como é que está a nossa relação com Deus? Eu continuo nas minhas orações perguntando por que comigo, meu Deus? Por que essas coisas acontecem só comigo? Ou continuo cabeça dura falando, isso eu não faço, não mudo, sempre fui assim, assim eu vou ser. Mesmo num estado contra o que os ensinamentos de Jesus e Deus nos colocam que não deve ser. Ou pior, me erra, né? Me esquece. Não vou me dedicar a nada. Cada forma de pensar dessa, no momento que nós estamos conversando intimamente no nosso consciente com Deus, nos afasta dele, não nos aproxima. Aí não adianta ficar orando, rezando, indo para todo quanto é centro espírita ou virtual, agora como a gente fala, ajuda a tentar chamar a nossa atenção para tentar manter a linha. Mas depende só de você. Os benfeitores estão aí, mas eles não podem caminhar por nós. Eles nos emanam a energia para nos mantermos no bem. Mas a caminhada quem tem que fazer é cada um de nós. E aí eu pergunto aqui, como é que está a relação com você mesmo? Como é que você ama o próximo como a ti mesmo? Se você não se ama. Se você vira e mexe, se denigre. Ou ao contrário, você se supervaloriza, você é o suprassumo, como a gente brinca, né? O Deus Todo-Poderoso aqui da Terra, e os outros são inferiores. Não é essa atitude de amar o próximo como a si mesmo que Jesus nos ensina. E aí vem assim a terceira pergunta. Como está a sua intenção na relação com o próximo, com o outro, com o irmão de caminhada, que está aqui na Terra, independente da raça, do continente que ele pertence. Cada um está no seu nível de evolução e cada um tem a sua meta de desafio. Mas todos estamos aqui nesse momento, 22 de janeiro de 2021, né? O horário agora aqui mais ou menos, vamos lá, 20 horas e 39 minutos, nessa caminhada permitida por Deus e por Jesus, vivendo intensamente. Eu não sei qual será a minha próxima hora, mas nesse momento eu tenho certeza que Deus está nos intuindo para tentarmos ser pessoas melhores. E, principalmente, emanar esse bom fluido de energia para o meu próximo. A pandemia não veio de graça. Ela não é a primeira e não é a última situação dentro de um mundo de provas e expiações para uma humanidade quase falida, que continua olhando para o próprio umbigo, em vez de ter uma coesão de ajuda ao próximo mais forte. Nações unidas, realmente de coração, sem politicagem, sem religião por trás, porque independente da religião, aqui não estou nem falando por ser espírita, ou católico, ou shintoísta, ou islamista. Não. É a sua atitude em relação ao seu próximo. Você pode até não crer em Deus, mas se suas atitudes gabaritam aquilo que Deus nos coloca, com certeza tem muito ateu, eu já falei isso uma vez aqui para vocês, que às vezes está mais próximo de Deus do que nós,
que oramos, que teoricamente compreendemos um pouco mais o que eles vêm nos ensinar, desde os profetas até os apóstolos e os nossos espíritos edificantes, né, benfeitores. Olha só o volume, eu estou tentando pegar aqui 7.000 anos de uma Bíblia, né, do começo dela até a caminhada antes e depois de Cristo, como uma oportunidade, um planejamento que Cristo nos coloca de evolução numa terra, e ainda não sei se nós estamos caminhando para essa perfeição. Por isso a pergunta: qual é a nossa intenção? E aí vem um aspecto muito importante que Deus coloca para todos. A dor nos iguala. Na profunda falta de compreensão e prática do verdadeiro amor e caridade. Ela nos iguala. A minha dor, a dor da minha esposa, a dor do meu pai, a dor de você que está me assistindo, ela pode ter mudança de RG e endereço. Mas eu tenho certeza que ela é tão profunda quanto a minha. É tão profunda quanto para cada família. É óbvio que os problemas que causam essa dor, se é uma dor física, ou se é uma dor mental, ou no coração sentimental, ela existe para que cada um possa exercer o seu crescimento. Mas, com certeza, fomos nós que atraímos essa dor. Se não foi nessa encarnação, foi a encarnação passada. Então, por isso que manter a nossa mente ligada ao objetivo de ser um ser perfeito, como Deus quer, de ser um homem de bem, é um caminho, vamos colocar assim, de salvação para sairmos dessa dor profunda que ainda nos incomoda. Independente se você é rico ou se você é pobre, nós temos relatos de pessoas com muito poder aquisitivo, mas que está se afundando em depressão, em drogas, porque já fez tudo que tinha que fazer na vida e a vida tornou-se monótona. E famílias que não têm recurso financeiro nenhum, mas estão lá, felizes, reunidos, agradecendo pelo pouco que têm. Então, o contraditório também existe. E vice-versa, como também tem famílias desprovidas, mas orgulhosas, torrudas, ignorantes no sentido de não praticar o amor, de só querer, através da inveja, o que o outro tem um pouquinho mais do que ele. E não através do trabalho. E não através da mudança de pensamento. A dor nos iguala. A alegria, simpatia e perdão são frutos do amor cultivado na evolução de nossas vidas. Por que eu coloco o destaque aqui, o amor cultivado? Porque é muito correlacionado com a lei do trabalho, que Deus veio nos ensinar. E o trabalho aqui não é só a profissão que você exerce aqui na encarnação, a profissão que você escolhe, mas é o trabalho, além da profissão, que você exerce como um cidadão, como um irmão nessa sociedade. Tem uma passagem muito rápida, né? Uma pergunta que meus primos e meus avós são... Meu avô, meus primos, meus parentes são lá da região do interior de Minas e sempre trabalharam em lavoura e cuidação de pecuária. Até o Carlito brincou no início aqui, né? Negócio do leite, né, Carlito? Então, assim, é por isso. E uma das brincadeiras que eles faziam, mas com fundo de verdade, é essa. Qual é a enxada que tem o melhor estado de apresentação quando você coloca uma do lado da outra? É a que é usada no trabalho no dia a dia ou aquela que fica encostada sem ninguém trabalhar com ela? É a que usa no trabalho no dia a dia. Se você olhar de tanto pegar, o cabo dela está lisinho, fininho, de tanto pegar, manusear. E ali sempre, a região do corte sempre bem amolada, sempre bem porque pronta para o uso do próximo dia. Aquela que você não usa, não trabalha,
o cabo começa a soltar fiapo, fica ali apodrecendo, a lâmina começa a enferrujar. Trazendo isso para nosso pensamento, nossa atitude, independente da nossa idade, a mesma coisa. Quando fala, não é demagogo quando fala o trabalho dignifica o homem, é exatamente por isso. Não é o trabalho profissional. O profissional é uma pasta dentro desse ser. É o trabalho num todo. É o meu trabalho dentro de casa com o meu próximo. É o meu trabalho com o meu vizinho. É o meu trabalho com a minha comunidade. É isso que nós estamos fazendo agora. O trabalho de eu tentar trazer a palavra de Cristo, de Deus para vocês, e vocês de uma forma paciente e benevolente, e tentar entender o que eu estou querendo dizer. E me desculpe aqueles que não compreendem, não tem problema. Mas alguma coisa, pelo menos, vocês vão sair daqui como uma mensagem. O importante é termos o norte de que todos têm a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser perfeito, ser um homem de bem. E aí vem uma questão chamada de responsabilidade integral, que é o viver bem. Como é que está aqui o meu sentimento, o meu pensamento e minha atitude no dia a dia comigo mesmo? Para que eu possa amar o próximo. Eu estou me amando? Eu estou fazendo para o próximo aquilo que eu gostaria de fazer para mim mesmo? E a responsabilidade é minha de sair desse estado de nervosismo, de estresse, não é do outro. Nós temos uma tendência de culpar que o outro deixou de fazer, o outro está me atrapalhando. Não, você que se sabota, você que não permite fazer uma transformação. Porque já foi falado uma orientação pelos benfeitores que se você estiver equilibrado e numa redoma de boas energias, nem palavra maldita e nem emanação de energia ruim consegue te atingir. Como é que está o nível da sua emanação e da sua proteção? O que você pensa atualmente? Qual é a sua intenção de coração que gera essa atitude? Ter um ambiente de mundo ditoso, fazer o melhor. O que é o mundo ditoso? De uma forma rápida. Nós estamos hoje no planeta Terra, num mundo de provas e expiações, cujo corte foi feito com a encarnação de Jesus, que ajudou a Terra, transformou de uma terra primitiva, de um mundo primitivo, para um mundo de provas e expiações. E agora já os espíritos orientadores falam que nós estamos num processo final para essa terra de regeneração, que é um mundo ditoso, que é um mundo onde o bem realmente supera o mal. Não que o mal vai ser eliminado totalmente, mas a maioria dos nossos pensamentos, a maioria das nossas atitudes são voltadas para fazer o melhor, o nosso melhor para o próximo e para nós mesmos. O nosso melhor. Mas por que não começar isso agora? Que é isso que vem chamar esse trecho do Evangelho. Comece a fazer o que você tem de melhor, o seu melhor, agora. É o máximo. Nós estamos num momento, cada um de nós, no melhor da nossa vida. No melhor. Só que nós não reconhecemos isso às vezes. Deixamos isso de lado. Que a vida do outro que eu vejo na TV, ou na rede social, ou numa conversa com o vizinho, parece ser mais interessante que a minha. Será? E aí aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Sentimentos geram pensamentos e atitudes. Como está a nossa relação com Deus, então, nesse momento? Com você e com o outro? Como é que está esse seu sentimento? A forma de você pensar que gera as suas atitudes, as suas ações. É repetitivo, parece? Sim, um pouco. Mas é o que traz esse evangelho para nós. Eu não consigo ser um homem de bem se eu não equilibro isso, se eu não consigo me aproximar, ter pensamentos edificantes, sentimentos mais puros de amor,
e de caridade, gerando atitudes mais benevolentes com o meu próximo, mais indulgentes, de perdão. Esse, então, não vou nem citar, né? A inveja dá, numa partida de futebol, quase 10-0, vai 10-1, vai, no perdão, do jeito que estão as coisas ainda. Então, mas nós podemos reverter isso. Aí eu fiz um trocadilho aqui com a língua portuguesa, mas que nos ajuda bastante. Não é qual é a sua intenção, qual é a nossa intenção? E aí a nossa intenção gera qual intenção? Traduzindo aqui é assim, essa intenção da emanação de energia com a letra S, da energia que você emana, do fluxo de energia que você proporciona, que você gera com seus pensamentos, ela resulta em qual intenção, em qual ação, em qual atitude no nosso dia a dia. Essa é a diferença. Uma de geração de energia que gera esse movimento para uma ação. Que a intenção com S é a intenção com cedilha. Está próximo a Deus? E aí eu venho com essa pergunta, que é um pouquinho mais apurada em cima daquela inicial ali, ó. Qual é a sua intenção? Então, vamos mudar isso para qual é o propósito da sua atitude no dia a dia? Qual é o propósito da sua vida no seu dia a dia? Qual é o seu propósito de vida? É continuar reclamando do governo, do vizinho, da vacina que não vem, da pandemia que está um saco, a falta de dinheiro, ou agradecer por tudo que você tem aí ao seu lado nesse momento e tentar ainda mudar, fazer alguma coisa para equilibrar esse pensamento, para emanar boas energias para o mundo, para a gente sair mais rápido dessa situação. É fácil? Não é porque eu estou junto com vocês nessa. A minha pergunta é sempre para... Eu faço essa pergunta para mim primeiro, para depois compartilhar com vocês. Não, não é fácil. E aí, então, essa pergunta mais apurada, ela vem, né? Qual é o propósito da sua atitude hoje? E aí o Evangelho vem nos trazer. Inclusive, até uma passagem da Gênesis que eu peguei, que é assim, uma grande mensagem de Gênesis é ficar calmo. Então, para quem já estudou a Gênesis, ou já leu, o cerne central é esse. É fique calmo. Porque Deus transforma todo o caos em ordem. Deus transforma todo o caos em ordem. Se nós estamos achando que a nossa vida está um caos agora, a ordem está próxima. Lá em cima, eles já estão visualizando um olhar mais ampliado do que a gente que é míope. Principalmente há anos, né, há séculos que eles já vêm, né, colocando nos colocando ali um processo de evoluir gradativamente para começar a compreender mais o quanto nós fazemos parte desse todo. E como ele administra esse caos para a ordem, permitindo cada filho dele, cada criação dele evoluir para esse caminho de ser um homem de bem, um homem integral, um homem perfeito, responsável. Trabalhar e estudar com os ensinamentos do Evangelho ajuda na formação do ser humano de bem. E isso tem correlação com aquilo, quanto estou próximo dos ensinamentos de Cristo e de Deus, em cada coisa que eu faço. Eu vou fazer uma comida, eu vou fazer para que eu me sinta bem com ela, e para quem for comer, também se sinta abraçado pelo amor que eu coloquei naquela comida. Se eu vou fazer o Evangelho agora, o que eu faço no meu melhor, da melhor forma possível, para que vocês possam se sentir tocados de alguma forma, cada um no trecho que se sentir necessário, reler e ler futuramente. Relacionar-se melhor com Deus, com você e com o outro. Esse é meu propósito de vida? Sim, esse é o meu propósito de vida. Tentar
o tempo todo, manter um relacionamento melhor com Deus, comigo mesmo e com o próximo. Se vocês entenderam esse propósito de relacionamento, vocês entenderam o que é um homem de bem, o que é ser desperfeito. E aí vem, senhores encarnados, espíritos encarnados aqui na Terra, qual é um caminho para ajudar nesse dia a dia de um homem de bem? Muita indulgência, muita benevolência e muito perdão. A indulgência, inclusive aqui, é exatamente aquela situação de aceitar o próximo como ele é, não julgar. Não cabe a nós o julgamento. Não cabe. Até pensamos que podemos julgar, mas não cabe. O que nós podemos é, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos que refletem numa atitude, influenciar de forma positiva o próximo. Mas não julgá-lo. Mas é fácil isso? Não. A indulgência passa longe de vez em quando de nós todos. A benevolência, então, né, de ser ali amoroso e caridoso com aquele próximo, independente do partido, do time de futebol que ele torce, do partido que ele vota, do sexo que ele resolve escolher na vida, do gênero, né, que ele resolve escolher na vida, qual a religião que ele pratica, não importa. Não importa. Eu estou cuidando de mim primeiro, eu estou sendo uma pessoa, um homem de bem. Quando eu atingir essa perfeição, talvez eu tenha a permissão lá, como um espírito mais evoluído, de começar a falar diferente. Mas, por enquanto, não cabe a nós esse julgamento. E o perdão, o eterno perdão. Esse é o caminho mais rápido de nos trazer o equilíbrio. Perdoar a nós mesmos, com os nossos sentimentos que passam pela nossa cabeça, pelos nossos erros, e aprender a praticar isso com o próximo, que é o principal, né? Como é que eu amo o próximo se eu não amo a mim mesmo? Como é que eu perdoo o próximo se eu não sei perdoar a mim mesmo? Aí eu perdoo da boca para fora. Daqui 5 minutos eu estou falando com outro aqui sobre a pessoa que eu falei que eu perdoei. Perdoei nada. Foi da boca para fora. Tá lá dentro do coração ainda, martelando e atraindo, às vezes, irmãozinhos de pouca luz. É isso que nós estamos fazendo. Vamos pensar. E aí, para encerrar, eu trouxe esse trecho final das instruções lá do Evangelho, das instruções dos Espíritos, no final desse capítulo 17, que é o dever, por Lázaro, em Paris, 1863. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Para quem não sabe que aguilhão é aquela ponta, aquela madeira com ponta de ferro que fica tocando o boi lá no curral, lá no pasto. Aquilo é aguilhão. Então, isso fica cutucando a nossa consciência o tempo todo, de forma virtual aqui. Olha, você está certo no que você está pensando? Parabéns, você pensou certo agora. Tanto para o bem quanto para o mal. Mas essa chave está aqui dentro, na nossa consciência. É que nós ignoramos isso de vez em quando. E esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando o desconhecimento dos seus efeitos. Olha o quanto é importante dentro de tudo isso que eu já falei para vocês até agora. Se eu continuo ainda tendo pensamento de maldade, culpando o outro, não sendo benevolente e indulgente, não tendo perdão, e ainda tendo pensamentos horríveis, né, dentro do que o mal adora que aconteça, e a partir do momento que eu tomo conhecimento que esse não é o caminho correto para ser um homem de bem, ser desperfeito, então eu tenho que tomar um cuidado para não começar a alegar desconhecimento sobre os seus efeitos ainda na nossa vida.
de ser uma pessoa que ainda não aprendeu isso. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Olha que bonito. Esse é o ideal. E aí deseja que a grandeza da sua obra, com S maiúsculo, Deus, resplandeça aos seus olhos, aos nossos olhos. Então Deus, traduzindo isso, é o quê? Deus quer que cada um de nós tenha esse resplandecer, essa depuração, esse crescimento espiritual, essa luz ampliada, esse homem de bem, esses seres perfeitos, na nossa mente, na nossa visão, consolidado, que aí vai de encontro com a meta que ele tem para nós, de chegarmos a espíritos puros, sendo homens cada vez mais perfeitos. Então, a todos que estão me ouvindo nesse momento, aqui na gravação, linkados, e aqueles que terão a oportunidade de assistir em outro momento, muito obrigado por mais esse evangelho de hoje. Muito obrigado por permitir aprender um pouco mais junto com vocês. Que assim seja, graças a Deus.